Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Programa Meu Time de Botão no ar. Já são tantos anos e tantos ídolos passaram por aqui. Alô, Bruno Oliveira, o Cururu. Pelos ídolos. Pelos ídolos, né? Cururu que já participou aqui do Som das Torcidas, na verdade, né? Fez sobre o Independiente, nosso amigo da casa, sempre nos ouvindo. Grande abraço. E abraço para você, amigo e amiga que está nos ouvindo nesse momento, seja por feed, seja no site... Seja por acaso, tem gente que ouve podcast de raspão, por acaso. E se gostar, fique conosco. Este é o programa Meu Time de Botão. A edição eu já não lembro, já são tantas. Mas a gente já falou dos campeões brasileiros dos anos 80, de quase todos, viu? Já falamos do Curitiba, já falamos do Grêmio... Já falamos do Flamengo. Agora vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco da Gama que terminou os anos 80 muito bem, obrigado. O Vasco de 87, 88 e principalmente o Vasco de 89 ao meu lado, como sempre, Paulo Sérgio da Silva Júnior. Tudo bem, Leandro e a mim? Eu nasci em 88, hein? É mesmo? Não vai estar no programa, mas eu tô nesse balaio aí. Eu vou começar o programa de hoje com as manchetes que você deixou no topo do roteiro. Primeira manchete é hoje o dia da decisão. E a segunda manchete, tendência se inverte e Collor aparece 3 pontos acima de Lula. Claro, estamos falando da eleição presidencial. Essas manchetes dividiam a capa da Folha de São Paulo de 17 de dezembro de 89, o domingo que definiria o novo presidente do Brasil. Na tarde anterior, no sábado, aconteceu a finalíssima entre Vasco e São Paulo, mas o Brasil se via às vésperas, às portas da eleição icônica, uma disputa entre o Caçador de Marajá e o Metalúrgico do ABC. Portanto, a final do Campeonato Brasileiro não apareceu em todas as manchetes. A gente vai chegar nesse dia, a gente vai chegar nesse final de semana, mas o programa começa 3 anos antes para contextualizar o que foi aquele Vasco campeão brasileiro de 1989, campeão nacional de novo depois de 15 anos. Chamado de Celevasco em 89, foi um time que viu em 3 anos muita gente mesmo de qualidade passar pelo seu plantel. Nem todas no auge, nem todas ao mesmo tempo, mas sem dúvida é uma época muito saborosa para o vascaíno, época que rendeu 2 estaduais, rendeu algumas taças menores, como o Ramon de Carranza e a Taça Ouro, e rendeu, claro, nossa grande história desse programa, o Brasileirão de 89. Quem tem bons ouvintes não morre pagão. E o pedido do ouvinte Luizão Filho vai ser atendido. Vamos ouvir, para começar os trabalhos, MC Charles, Eu Nasci Amando o Vasco. Uma música... você vai conhecer a melodia e a música fala um pouquinho de Sorato, de Cocada, que são 2 personagens que vão aparecer ao longo deste programa. MC Charles. Amando o Vasco demais, mas eu nasci amando o Vasco. Tu agora Vasco, tua história não esqueço jamais. Eu nasci amando o Vasco demais, mas eu nasci amando o Vasco. Tu agora Vasco, tua história não esqueço jamais. Eu vi o Denner com os seus chifres, moleque, e o Edmundo brilhar em 97. E um Sorato de cabeça gol do Bi, em pleno Morumbi. Eu vi Cocada acabar com a mulambada, Carlos Germano, nossa eterna muralha, e a torcida vascaína sempre unida, construindo nossa casa. Eu vi Quinhones balançando a cabeleira, o pai Santana beijando nossa bandeira. Tá bom, né? Vamos deixar Tá de fundo ótimo aqui um pouquinho. MC Charles, um beijo.
na tua alma. E um abraço também para quem nos ajudou. O Diego Tintim me ajudou na pesquisa e toda a comunidade portuguesa. Tem um momento Luciano do Vale, né? O generalizador da maguilada. Década de 80, né? Já fizemos aqui um preâmbulo. E a década de 80 era excelente, gloriosa para o Flamengo, não para o Vasco. E também era uma década nada mal, uma década boa, nada má para o Fluminense. Flamengo e Fluminense eram os donos da década ali no Rio de Janeiro. O Vasco vinha como terceira força porque o Botafogo estava fora do páreo. Era um time com 20 anos de jejum, um time passando pelo inferno da fila interminável. Este era o caldo anímico ali que os torcedores dos 4 cantos da bola do Rio de Janeiro dividiam, né? Flamengo muito bem, Fluminense bem, Vasco mais ou menos, Botafogo na draga. Para 1987, uma esperança, porém, surgiu em São Januário pelos lados do Cruz Maltino. Essa esperança se chamava Romário, ainda um menino de tudo, 19 para 20 anos, que subia ao time de cima prometendo muitos gols e muitas boas partidas. Ele dividiria o campo, né, o vestiário vascaíno com outras 2 feras que vinham da mesma base. Bismarck, um meia, e o Mazinho, que era um meia recuado, jogava de lateral direito, lateral esquerdo, um dos maiores polivalentes de seu tempo. Esses 3 eram crias da base ali, muito destacadas. O time de 87 tinha para proteger esta molecada que estava subindo, jogadores do naipe do lateral direito Paulo Roberto, o ex-Cruzeiro, né, Grêmio, tudo mais. Muita rodagem tinha o Paulo Roberto. O Dunga jogava também nesse time, era o volantão ali, já jogando muita bola, já muito perto de ser titular de seleção brasileira. O goleiro Acácio, que tem uma história imensa no Vasco, que vai ser fundamental neste meu time de botão, além dos... Olha quanto jogador a gente falou, e sem citar os icônicos Tita, um ídolo do Flamengo que veio parar no Vasco, e Roberto Dinamite, até então o maior vascaíno de todos os tempos. Muita gente boa reunida. Aquele time mostrou logo no primeiro semestre que respondia ao potencial apontado. O Vasco foi campeão carioca de 87, Romário foi o artilheiro com 16 gols marcados nos 31 jogos do Vasco no campeonato. Veja bem, estadual com 31 jogos, sendo que o Vasco, campeão brasileiro, em 89 fez 19. Ou seja... Dá uma medida, né? Era mais longe ganhar o estadual. Era uma caminhada muito mais distante e duradoura. 31 jogos para ser campeão estadual, enquanto com menos de 20 você era campeão brasileiro. Vamos para o jogo do título. Vasco campeão carioca de 87, com gol do Tita aos 42 do primeiro tempo. Público de 114 mil pessoas no Maracanaço. Flamengo, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Aldair e Ayrton, Andrade, Júlio César e Zico, depois Alcindo, Renato, depois Quita, Bebeto e Marquinho. Que pedaço massa, de time, hein? O técnico Antônio Lopes, o delegado. Esse Júlio César deve ser o Uri Geller, né? É o Uri Geller, né? E o Quita deve ser o da Inter de Limeira, né? Em 86 fez sucesso, 87, bom Flamengo. Vasco da Gama vem com Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Henrique, Luiz Carlos, depois Vivinho e Giovani. Tita, Roberto Dinamite e Romário, o técnico Sebastião Lazzaroni. Tita, o autor do gol do título do 1-0 vascaíno, ele foi campeão mundial com o Flamengo anos antes, em 81, e agora se tornava o algoz rubro-negro e declarou recentemente que foi o momento mais emocionante da carreira dele, marcar esse gol contra o ex-clube, um gol de título que o Januário de Oliveira vai narrar pra gente. Gol do Tita, Vasco campeão carioca. Vai o Romário, toma do Júlio César. Olha o contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado. Tá na área, no capricho, cruzou. Roberto no peito, girou, voltou. Quita, bateu!
Leandro com Júlio César na troca de passes. Romário tomou, pisou fundo. Lançou Luiz Carlos no cruzamento. Roberto trabalhou bonito. Voltou na medida pro pé direito do Tita. A 42 minutos do primeiro tempo. Tita faz o primeiro porque sabe que é disso. É disso que o povo gosta, Adson. Por onde anda Adson Coutinho, hein? Aí você me pegou, hein? Então eu vou procurar aqui, enquanto você canta a bola do pós-carioca. Só uma correção, o Júlio César não é o Júlio César Uri Geller. Não, o Júlio César Uri Geller já tinha partido largado, do futebol carioca, né? No final dos anos 80 ele jogou pelo Grêmio, pelo Atlético Paranaense, foi pro River Plate na Argentina. Esse é outro Júlio César, é um outro jogador. Entendi. Segundo o portal dos jornalistas, eu não sei por onde anda o Adson Coutinho, que é com 2 Ds, né? Mas, segundo o portal dos jornalistas, ele é vascaíno, vejam vocês. No time, a gente ainda não citou, mas tinha Donato na zaga, o mesmo que fez história no La Corunha. E Giovani, o pequeno príncipe vascaíno, jogador de muita bola, de técnica imensa. Do banco, sempre vinha o Vivinho, que fará algo incrível daqui a pouco, a gente vai contar no programa. E o Lazzaroni, dando cancha para esse time, pavimentava o seu caminho rumo à seleção brasileira. Ele seria o técnico da seleção logo ali, na Copa de 90. O Lazzaroni era do Flamengo até o ano anterior e estava ali vencendo, portanto, o seu ex-clube. No segundo semestre, no entanto, aquela caótica Copa União de 87 deu alegrias ao Flamengo. E o Vasco foi só um coadjuvante de luxo, não teve tamanho sucesso naquele brasileiro, naquele campeonato esquisito e inesquecível. Agora, eu vou fazer uma confissão aqui, viu, Paulo? Essas loucuras que a gente tem quando tá sozinho, né? A gente fala sozinho, pensa, eu moro sozinho, né? Então tem umas... E uma vez eu vi uma reportagem, que eu chorei com a reportagem, muito bonita, não sei se era na Record ou na Globo, né? Desses programas dominicais, sobre o Giovani, que ele teve um problema, né? Alguma coisa relacionada a câncer na coluna, alguma coisa assim, bem complicada. E a matéria, ele chorava explicando o quanto ele passou a valorizar um ato simples como lavar os pés, né? Que ele não conseguia alcançar os próprios pés, isso para um atleta, para um ex-atleta, né? E a matéria termina com ele lavando os pés, assim, olha que legal, sorrindo. Tá? Acho que era o Regis Reis essa matéria, acho que era da Globo. E eu não consigo tomar banho sem falar, ô Giovani, quando eu lavo os pés. Até hoje, assim, que coisa. Já virou uma coisa, é um hábito. Então, sempre que eu tô tomando banho, na hora de lavar o pé, eu mando um abraço pro Giovani, verbalmente, eu falo, ô Giovani, juro para vocês, o Giovani que daqui a pouco vai ser vendido, a gente vai contar nesta história. Vale destacar ainda que em 87, o Vasco da Gama, depois de ganhar o Carioca, ganhou a Copa Ouro, foi lá pro México, acho que foi no México essa competição. Lá o Lazzaroni nem foi, o time foi treinado pelo Joel Santana, que era ali um murtozinha, né? Um cara dos bastidores ali da comissão técnica, e os vascaínos em terra mexicana venceram o América do México, o Rosário Central da Argentina, empataram com a Roma, empataram com o Chivas Guadalajara e voltaram daquele país campeões da Copa Ouro. É pouca coisa, mas jogou contra time graúdo. Chegou o ano de 1988 e a base do Vasco segue dando frutos interessantes. O Sorato sobe para o time principal. Sorato, que é primo do Veloso, centroavante, jogaria um pouco menos de tempo do que o desejado, já que o Romário era o dono do ataque e seguia muito forte na posição. O time começou a competição mais ou menos, depois pegou no breu no segundo turno, foi bem, chegou na decisão e novamente bateu o Flamengo. Dessa vez, o Vasco ganhou o jogo de ida e o jogo da volta com um detalhe extra, o atacante Cocada, jogador ex-Flamengo, de nome curioso, inesquecível, único, irmão menos famoso de Miller, era um lateral comum, mas fez história naquele time. Entrou em campo aos 41, fez gol aos 44, foi expulso aos 45. Que coisa, hein? Que coisa, né? Que participação. Loucura. Ele vai falar um pouquinho aqui com a gente, no gramado mesmo, no Maracanã. Os anais do Vasco da Gama vai estar escrito
daqui a 20 anos, que o Vasco da Gama conquistou o bicampeonato com o gol do Cocada aos 44 minutos, que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45. Quer dizer, é um marco histórico para qualquer jogador. E o lance do gol, como foi? Eu e o Bismarck apertamos o Leonardo, ele tentou me driblar, perdeu pro Bismarck e eu saí disparado nas costas dele. O Bismarck lançou, o Edinho correu comigo e me deu o fundo. Eu fiz que fui, cortei pra dentro, chutei de esquerda, nem vi. Quando eu olhei, a bola tava lá dentro. Cocada corre, tira a camisa. Você entendeu, Paulo Júnior? Ele falou assim, daqui a 20 anos... esse jogo será considerado o gol do Cocada? Em que ano estamos? Ele já previa que ia vir o podcast, né? Essa coisa toda. Um visionário. Exatamente. Muito embora, né, a gente esteja falando de 30 anos hoje. Já né? vamos fazer 30, né? Esse jogo foi há 30 anos. Que loucura, né? Que loucura. Cocadão, o Cocada... Bom, a gente vai falar do Cocada um pouquinho melhor, porque, assim, o gol do Cocada nem era necessário, né? O Vasco já tinha vencido o jogo de ida. O 0-0 já era do Vasco. Mas fazer um gol do título com Cocada é uma desforra completa pro torcedor vascaíno, bicampeão. E depois daquele gol, o Romário e o Renato Gaúcho trocaram umas provocações, começaram uma briga, a briga que se generalizou. Teve o famoso goleiro reserva dando voadora, né? Que qualquer briga que se preze. Mas o goleiro reserva tem que ser um doidão, né? Tem que ser um doidão. E foram... bom pra caramba, se ele fosse, era titular, né? Titular. Tem que ser um louco mais ou menos. E o Romário e o Renato Gaúcho foram expulsos, falaram as abobrinhas lá pros repórteres, aquela farra que eles são craques nisso também. Mas não tinha mais, na verdade, tempo do Flamengo reagir. Os 2 gols que o Flamengo precisava, claro, não saíram e Cocada foi o herói da noite. Quanto ao Cocada, acabou ficando mesmo como sendo o auge da sua carreira no futebol. Ele acabou, mais tarde, tomando conta de uma escolinha de futebol que levava o nome do seu irmão mais famoso, né? O Miller. O Cocada é irmão do Miller. E era o dono da escolinha do Miller. E nessa escolinha surgiu, sabe quem, Paulo Júnior? O Jean. Jean, volante que hoje atua no Palmeiras. Mas Cocada ou Jean? Cocada, né? Cocada, ele jogou. O Jean jogou no Fluminense, no São Paulo... No Palmeiras. E no Palmeiras, né? E mais em algum outro lugar aí que não... O Jean. Imagina, o Cocada revelou o Jean. Durma com essa. Vamos pro jogo do título? Jogo do título. Vasco 1, Flamengo 0. Vasco de Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Zé do Carmo, Giovanni e Henrique, Vivinho, depois Cocada, Romário e Bismarck, o técnico Lazzaroni. Percebe que saiu o Dunga, entrou o Zé do Carmo, né? Uma substituição do Cincão ali. Muito boa substituição, por sinal. O Flamengo com Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Edinho e Leonardo. Puta merda. Loucura, né? Hein, essa linha. Andrade, Ailton, depois de Lu César e Alcindo. Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Que jogaço, hein? Que 2 timaços. O técnico Carlinhos. Não, mas é nostalgia. É nostalgia. Não, futebol tá bom. Futebol tá bom, velho. Direto tem final aí com Renato Gaúcho, Bebeto, Zinho, Romário, Giovanni, Jorginho, Aldair, Leonardo, Mazinho. Acontece direto. O dinamite no banco. Tá rolando direto. Bicampeão carioca, o Lazzaroni resolveu partir para a Arábia. A despedida foi com festa em São Januário, carregado no gramado, a torcida gritando fica, para ele ficar. Ex-goleiro Lazzaroni deixou o lugar para o Zanata e foi-se embora para a Arábia. A gente vai ouvir a despedida do Lazzaroni? A despedida. Vamos nessa. O que você está sentindo agora, nesse momento? Alegria, tristeza, emoção, maior ainda. Eu trabalho sempre dando valorização ao relacionamento. E aqui no Vasco, nós, até mesmo nos momentos de adversidade, de troca, de situações e opiniões diferentes, isso foi muito importante para nós. Esse chato aí realmente me consertou. Tá longe, tá ruim o áudio, mas era preciso dizer que quem termina falando é o Romário. O Romário fala assim, esse chato aí me consertou. Quer dizer, o Romário com 21 anos já falava em conserto de personalidade, né? Ele que jogou por mais 20 anos, né? O Romário, aliás, assim como o Lazzaroni, sairia do clube também em breve. Estamos em 88, era ano de Olimpíada, né? Olimpíada de Seul, Jogos Olímpicos, que chegariam no segundo semestre, e o Romário fez uma competição estupenda e já em outubro estreava na Holanda, jogava pelo PSV a partir daí. Ele foi vendido
do Vasco para o PSV por 6 milhões de dólares americanos, o que em valores... Troco de pinga hoje, né? Em valores corrigidos, hoje daria uns 40 milhões de reais. Não dá nem para comparar, por exemplo, com valores de hoje Vinícius Júnior, né? Estão saindo por 40 milhões de euros. Né? E, enfim, mas para a época, né, se você considerar que o Zico foi vendido 5 anos antes para a Udinese por 2 milhões de dólares a menos, o jogador com 21 anos ali, o Romário, até que estava bem posto ali. Não sou muito bom de conta, mas acho que 40 milhões de reais é mais ou menos o que foi o Keno. Uns 10 milhões de dólares, né? É tipo isso. Beleza, o Keno de hoje é o Romário de ontem, a gente pode dormir com essa também. Não deu pro Vasco segurar, Paulão. Dessa vez, no Brasileirão, o Vasco fez sim um bom papel, quer dizer, fazia um bom papel até as quartas de final, quando um revés para o rival Fluminense tirou o Vasco da corrida. A melhor campanha da primeira fase parou para um freguês de época. O Vasco não conseguia se dar bem contra o Flu e o Romário é um bom exemplo disso. Ele só conseguiu fazer um gol no Fluminense em 95, quando jogava pelo Flamengo, naquele jogo do gol de barriga do Renato Gaúcho. E olha aí de novo, né, a história dos dois se cruzando. O Flu perderia para o Bahia, que seria campeão brasileiro daquele ano, e a gente tem a ficha da eliminação do Vasco. O Flu, Ricardo Pinto, Carlos André, Edson Mariano, Edinho e Eduardo, Jandir, Donizete, Paulo Andreoli, Cacau, depois Zé Maria, Washington e Romerito, depois Alexandre Cruz, técnico Sérgio Cosme. Caiu um pouco, né? Em relação àquele Flamengo, caiu um pouco. Pelo menos em termos famosos e etílicos, né? Podemos dizer assim. E percebeu que o Edinho tá nos dois, né? Tá. Tava no Flamengo no primeiro semestre, no Fluminense no segundo. O Vasco, com Acácio, Paulo Roberto, Célio, que é o Célio Silva, Leonardo e Mazinho. Zé do Carmo, depois Cocada, porque era preciso buscar o resultado. Giovani e Bismarck. Vivinho, Roberto Dinamite, depois Hernani. E Soratinho, o técnico era Zanata. Vivinho, hein? Um jogo desse campeonato ficou marcado por um gol antológico. O jogo foi Vasco 4, Portuguesa 2. E o Vivinho fez o famoso gol dos 3 chapéus. Esse gol... É brincadeira. Eu acho que é o gol que eu mais vi na vida. O gol aleatório que eu mais vi na vida. Que não é do meu time, que não é de um campeonato que eu vi. Não é decisão. Que não é do Pelé, enfim. Ele chapelou, fez o gol e... Só o que fim levou lá o gol, o grande momento. O Milton Neves já chamou esse gol umas 400 vezes que eu vi. Vivinho morreu em 2015, aos 54 anos. Jogou também no Botafogo, no Furacão, no Goiás, no Fortaleza. E a gente vai ouvir o gol da chapelaria pela Rádio Globo. O último jogo narrado pelo Luiz Penido. Ele seguiria para Super Tupi na semana seguinte. Vamos ouvir o gol da chapelaria do Vivinho. Grande Luiz Penido. Pra França pra Bismarck, atrás a marcação do primeiro, limpou esse Bismarck, é craque de bola, ele vira a jogada de novo, deixando até a colocação do meio campo, França dominando pelo Vasco da Gama com Mazinho, pé direito na bola, bateu em profundidade, o bolão pra Vivinho, dominou, invadiu, um lençol monumental, é gol de placa, se marcar outro lençol, limpou, outro lençol, é o quinto, colocou, guardou, gol de placa! Vasco! Golão de placa do Vasco! Vivinho deu 3 lençóis na defesa, a galera vai ao delírio, a galera vai à loucura, Vivinho, gol de placa em São Januário para o Vasco, escancarou total, a galera explode em São Januário com o super gol do Vivinho, o gol do ano, Vivinho de placa, golão do Vascão, bicampeão, Vivinho número 7, gritado em coro pela galera e aplaudido de pé, Vivinho, barato bom, barato bom. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo.
Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém, mas... E a gente não sabe nada de técnica, né? De tecnologia. Mas sei lá, né? Às vezes tá vindo o fim do ano, 13º. Compra um fone bala, né? Compra um fone bala porque a diferença do mono pro estéreo... É a guitarra da cereja do bolo. É brincadeira. E o próximo roteiro que eu for produzir, eu vou pôr 2 cerejas. Aliás, nem sei se já existiu um pedaço de bolo com 2 cerejas, né? Mas eu vou pôr 2 cerejas só pra ouvir 2 vezes. Quem souber aí morar em São Paulo, tiver indicação de onde eu compro calda de cereja, manda no meu Twitter. Tá? Eu tô procurando calda de cereja. De confeitaria mesmo. Tá bom? 1989, a cereja do bolo começa com um ano glorioso. O ano que terminou glorioso para o Vasco. E como começou? O Vasco começou o ano arrumando a casa sem o Romário, mas com o dinheiro da venda do Romário. E o principal uso daquela quantia foi em nome de uma bombástica compra. O Vasco tirou o Bebeto do Flamengo. Isso parecia um sonho, parecia uma bravata, mas o Vasco acabou pagando a multa. Naquela época o passe era uma coisa bem complexa, o passe do Bebeto precisava de um pagamento, foi parar na federação, foi uma novela, e o Vasco pagou a multa, conseguiu um negócio, trouxe o Bebeto, e o Bebeto mesmo vai explicar pra gente o que aconteceu ali. Primeiro a gente vai ouvir, tem uma reportagem do Esporte Espetacular, né, aquela série que a Globo fez com todos os campeões. A gente vai ouvir um pouquinho o narrador Marcos Palmeira falando que o Bebeto virou a casaca. Tem o Sorato também aparecendo no áudio. E o William Bonner, no Jornal Nacional, vai anunciar a troca de time do Bebetinho. Em 89, o atacante Sorato tinha 20 anos. Vamos com a mesma determinação para conseguir a vitória e, consequentemente, o título. O Vasco não era campeão nacional há 15 anos. E uma reviravolta marcaria para sempre uma história de rivalidade eterna: Vasco e Flamengo. A proposta que eu recebi foi uma proposta muito boa. O Flamengo disse que não tem condição de cobrir. O Vasco deposita 6,5 milhões de cruzados novos na Justiça do Trabalho do Rio e fica com o jogador Bebeto da seleção brasileira. Espero que eu consiga tudo aquilo que eu consegui no Flamengo. O Bebeto falou recentemente ao canal Fox Esportes. Ele falou, aí já mais velho, já aposentado, é mais fácil falar, né? Ele revelou que não queria que a transação acontecesse, mas aconteceu. Diga lá, Bebeto. Eu nunca pensei em sair do Flamengo, né? E infelizmente meu passo foi para a federação. Eu disse, eu tenho uma proposta aí que eu vou ganhar tanto. E, eu menos da metade eu fico aqui no Flamengo, eu não quero sair do Flamengo. Assim, eu fui até com minha esposa, eu não fui nem com meu procurador. Meu procurador acho que nem sabe disso. Vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo agora. E eu fui com ela, e ela... Meu filho, eu já tinha renovado. Que ele saía da sala, parece que foi falar com o Gilberto Cardoso, que era o presidente da época. Aí quando ele voltou, ele fez, meu filho, eu fiz de tudo, mas eles não estão acreditando que você tem essa proposta, que não tem nenhum clube do Brasil para pagar isso e tal. A troca foi muito difícil, contra a minha vontade. Cheguei machucado, a torcida teve paciência para me esperar, fiquei quase 5, 6 meses parado. O Vasco foi campeão em 89. Foi muito legal também. A torcida também já estava esperando esse título já há muito tempo também, né? E ser campeão ali também foi... Campeão é sempre gostoso, né? Meteu um Gilberto Gil ali, o Bebeto, hein? Foi campeão e... A torcida tava querendo. Campeão é gostoso. E, aliás, eu faço aqui o meia-culpa. Nós aqui em São Paulo... talvez não tenhamos muita ideia do tamanho do Bebeto, né? Sim. É difícil você achar aqui alguém que seja super fã do Bebeto, né? Talvez por essa relação mais próxima com os times do Rio. É verdade. Já chegou no Vasco, embora jovem, muito campeão, consagrado pelo que fez no Flamengo. Vai ser campeão aqui pelo Vasco em 89 e uma década depois ele participa de uma campanha do Botafogo muito decente. Ele joga já veterano pelo Botafogo de maneira muito decente.
de fato, ele é um jogador, às vezes, um pouco subestimado aqui. O Carlos Giraldelli, que sempre nos ouve, é um dos que subestima o Bebeto. Ele acha que o Bebeto, ele chama o Bebeto de pássaro. Inclusive, ele disse certa vez que aquele voleio é uma defesa ao Bebeto porque não sabe cabecear, né? Então, preferia tentar o voleio. O Vasco tinha regularmente na seleção principal nomes como Acácio, Giovani, Mazinho, Boiadeiro e Bebeto. Romário e Dunga estavam ali até pouco tempo, também eram caras de nível de seleção. E na seleção sub-20, que jogaria o Mundial da categoria naquele ano, 6 titulares eram do Vasco, não é pouca coisa. Carlos Germano, o lateral Cássio, o volante França, os meias William e Bismarck, craque do torneio, e o atacante Sony Anderson. O Vasco também contratou o zagueiro Quinones, da seleção do Equador, em ano de Copa América, que mesmo no Brasil pegou o apelido de Sele Vasco. Era tanta gente jogando com a amarelinha por aí, que virou Sele Vasco. Lazzaroni ainda assumiria a seleção brasileira naquele ano, fazendo ainda mais uma ponte entre o momento do Cruz Maltino e a realidade da seleção brasileira. Naquela Copa América, o Bebeto, agora do Vasco, e o Romário, recém-saído do Vasco, se encontraram em campo, como por pouco não o fizeram com a camisa da faixa preta no peito. Ou seja, não teve Romário e Bebeto ali no Vasco, mas na seleção eles iam se tornando parceiros, né? E bons amigos dentro de campo. Deram certo, viu, na seleção. Eu acho que vingou. Acho que alguns gols representam isso. O campeonato estadual do Vasco, no entanto, foi frustrante. Tudo bem, ser tricampeão não é todo dia, é uma coisa rara, mas ao menos os vascaínos tiraram uma chinfra com o fato do Flamengo perder mais uma final. Foi trivice carioca. Dessa vez o Flamengo perdeu para o Botafogo. O Botafogo naquele ano se sagrou campeão pela primeira vez em mais de 20 anos. Acabou com aquele infindável jejum que a gente já contou aqui em O Meu Time de Botão Longínquo. Saiu da fila o Botafogo, era hora de pensar no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1989. Antes de começar a campanha, o Vasco pensou em dar uma mexida no elenco, uma reformulada, e de bate-pronto a direção sacou 2 nomes consagrados do grupo. Eram eles Giovani, vendido por um preço até baixo para o Bolonha da Itália, onde não foi bem. Aliás, Giovani foi mal na Copa América, né? Perdeu a posição de titular, Copa América realizada aqui no Brasil. E o Brasil campeão, mas ele ficou em baixa porque perdeu, começou titular e terminou no banco. E não foi muito bem também no Bolonha. E o Roberto Dinamite, com 35 anos de idade, não fez um grande campeonato estadual, foi considerado ali insuficiente, culpado ali por não conseguir substituir à altura o Romário, e assim foi emprestado ao primo de pátria, a Portuguesa de Desportos daqui de São Paulo. A apresentação dele a gente vai ouvir agora, ele chegando no Canindé. Sou a do Vasco e a do Barcelona da Espanha. Até o final do ano, ele vai ser o 10 do Canindé. Roberto agora de verde e vermelho é experiência e gol. A esperança de novos tempos. Tempos de vitórias e de títulos. Roberto Dinamite se apresenta ao técnico Antônio Lopes na próxima segunda-feira. A estreia dele deve acontecer numa partida amistosa contra o Vasco da Gama no estádio do Canindé. Poder jogar contra uma equipe que eu defendi muito tempo e conviver com os companheiros que hoje estão lá, né? Então, deve ser uma coisa até bonita, muito bonita. Você acha que algum repórter perguntou, você já está acostumado com a colônia, você acha que vai ser mais fácil a adaptação? Talvez a Gazeta Gazeta de Portugal ali, jornal para a colônia, talvez tivesse essa pauta em mãos. Técnico escolhido para a campanha, Nelsinho Rosa, não é o Nelsinho Batista não, Nelsinho Rosa. O Vasco também trazia o Tato, jogador que se destacou no Fluminense, para o ataque, e o Andrade, a lenda do Flamengo que queria voltar da Itália, jogava na Roma, voltava para o Rio de Janeiro. Célio Silva, um garoto que chegava do Americano de Campos, ganhou mais espaço, né? Já tinha ali seu tempo de casa, mas foi ganhando mais espaço. E o Zé do Carmo, ídolo lá em Pernambuco, era outro personagem indispensável na construção daquele elenco, no papel que um dia foi de Dunga. O elenco estava então fechado com a chegada de Marco Antônio Boiadeiro, trazido do Guarani. Era o dono do time lá em Campinas, chegou
também pro elenco vascaíno. Você vai cantar o elenco aí? Sim, entraram em campo no Campeonato Brasileiro. Goleiro, Acácio. Laterais, Luiz Carlos Vinck, Mazinho, Cássio, esse menino da base, e Ayup. Zagueiros, Célio Silva, Marco Aurélio, Quinones, Leonardo e Sidney. Meias, o volante França, Marco Antônio Boiadeiro, Bismarck, William Gordinho, Zé do Carmo e Andrade. E atacantes, Bebeto, Sorato, Vivinho, Tita, Tato e Sony Anderson. O técnico, Nelsinho Rosa. O Sony Anderson, ainda um menino que nem sabia apontar no mapa onde era Mônaco, aonde ele virou, na verdade, né, um grande ídolo. Primeira fase do Campeonato Brasileiro, Paulo Júnior. Grupo com 11 times, passavam 8. 3 ficavam de fora para jogar a repescagem da morte, ali onde os piores seriam rebaixados. Um turno apenas, portanto, cada time faria 10 jogos, seriam 11 rodadas, tiro rápido, mas com muita gente se classificando. Eu não sei se é uma fase para você colocar muito foco ou pouco foco. Difícil, né, interpretar uma tabela tão esdrúxula ali. Mas... E eu sempre disse aqui, as pessoas não reclamavam do regulamento porque os times eram bons. Né? Com time bom, aí você faz o que você quiser. Aí por mim, é 3, é 2, passa 3, passa 2, joga de manhã, joga de segunda-feira. Com time bom, você deita e rola. O Vasco estreou no Mineirão. Cruzeiro 0, Vasco 1. Gol de Vivinho. O Vasco mostrando uma vocação para ser um bom visitante, que seria fundamental no final, no desfecho desse campeonato. Vamos ouvir o gol do Vivinho. O Vasco começa com o pé direito o Campeonato Brasileiro. Luiz Carlos levantou a viatura, para Chicó, na encostada, gol! Gol do Vasco, Vivinho! Esse é o Januário de Oliveira, e vale lembrar que nesse jogo o Acácio defendeu, no finalzinho do jogo, um pênalti. Outro sinal de que esse goleiro seria importante demais ao longo da competição. Vasco venceu o Santos na terceira rodada, depois empatou 2 vezes e na sexta rodada reencontrou a vitória, fez 4-1 no Goiás. Depois teve 3-1 em cima do Grêmio, perdeu em São Paulo visitando o Palmeiras por 1-0 e essa foi a única derrota do Vasco naquela fase. Terminou em segundo, atrás exatamente do Palmeiras, que bateu o Vasco em São Paulo, mas empatados em pontos. O Palmeiras em primeiro só pelos critérios de desempate. A Portuguesa, do Dinamite, e o Grêmio vieram logo atrás, e no outro grupo deu Corinthians, Botafogo, Galo e Náutico. O São Paulo ficou em sétimo naquele grupo, apenas 1 ponto acima da eliminação, que seria um vexame. A gente citou o São Paulo porque mesmo indo tão mal nessa fase, ele chegaria até a final, como a gente vai ver já já. Segunda fase, os grupos continuam mantidos, né? Os grupos se mantêm. Agora sem os eliminados, então de 11 foi para 8. Mas agora a fase é grupo enfrentando grupo, ou seja, o meu grupo enfrenta o grupo do Paulo, a gente disputa a pontuação aqui, mas não se enfrenta em campo. E a pontuação era acumulada, ou seja, o que você conseguiu na primeira fase, você soma ao que você conseguir na segunda fase, a pontuação não zera. Ou seja, a primeira fase só serviu mesmo para você eliminar prematuramente 6 equipes da corrida. É um turno e retorno que metade vaza antes. Isso. Ou nem isso, porque né? Não zera a pontuação, então. Um terço vaza antes. É um todos contra todos, com 6 times que vão embora mais cedo. Nesta fase, o São Paulo não perdeu um só jogo e conseguiu, graças a essa arrancada, a recuperação notável que lhe deu a vaga à final. O campeão de cada grupo jogaria a final. Simples assim, sem quartas de final, sem semifinal. Campeão de um grupo contra campeão de outro. E, no grupo B, ponto a ponto, Vasco, Cruzeiro e Palmeiras lutaram pela outra vaga, a vaga da finalíssima. A gente vai falar aqui da segunda rodada, né? Segunda rodada dessa fase. Eu achei que ia chamar agora o Galvão, mas é daqui a pouco. Desculpa. Daqui a pouquinho. Segunda rodada dessa fase, 12º jogo no geral, o clássico. E deu Flamengo. Flamengo 2, Vasco 0. Na rodada anterior, o Vasco já tinha empatado em casa com o São Paulo. E esses 3 pontos perdidos em 2 jogos exigiam uma coisa. O Vasco precisava arrancar dali em diante, sem mais derrotas, para conseguir se manter firme na briga pelo título. Você quer passar
a ficha desse Fla-Vasco? É engraçado que eu deixei aqui, mas não abre, viu, bicho? Eu acho que eu fui aqui abriu alguma coisa errada. Abriu aí? Abriu. Que coisa. Vamos de ficha? Vai de ficha aí. Flamengo de Valdir Espinosa entrou com Zé Carlos, Fernando, Leonardo, Júnior, Josimar. A ordem aqui não está exatamente na formação, mas dá para sacar. O meio-campo tinha Zico, tinha Luiz Carlos, tinha Ailton Ferraz, tinha Zinho. O ataque tinha Bugica e tinha Alcindo. O Vasco, Acácio. Os 4 da defesa, Luiz Carlos Vinck, Quinones, Zé do Carmo, Leonardo. No meio, volantes, Andrade e Mazinho. Mais à frente, Tita, Boiadeiro, Bismarck e Bebeto. Zé Carlos foi expulso, Bebeto também foi expulso e assim o Flamengo bateu o Vasco. Apesar da derrota, o Vasco continuou vivo e no outro clássico que pegou na fase, o jogo era de dramaticidade no ar. Botafogo e Vasco na antepenúltima rodada. Os dois times lutando por uma vaga na final em seus respectivos grupos. Perdendo para o Botafogo no Maracanã, o jogo estava 2-1 para o Botafogo. O Sorato apareceu no finzinho, mostrou a estrela que ele tinha e aos 40 do segundo tempo colocou o placar do Maracanã em 2-2. Esse empate conquistado no finalzinho era menos desastroso, mas ainda continuava ruim para o Vasco porque o time se descolava do líder Palmeiras. Faltando 2 rodadas, com 2 pontos por vitória, a situação do Vasco ali parecia dramática. E o Botafogo, que lutava ponto a ponto com o São Paulo e o Corinthians, também perdeu a liderança graças a esse empate. Se tivesse vencido, ia dormir líder. Vamos ouvir o Galvão Bueno, não narrando o jogo, mas fazendo um famoso off desse jogo. O adversário foi o Botafogo, que também lutava por uma vaga. Um jogo dramático. E o Vasco sai à frente. Depois da cobrança do escanteio, a bola sobra para Tita, a virada de perna direita. 1-0 Vasco. Aí a repetição. A bola toca na defesa do Botafogo e Tita, esperto. Vasco à frente, 1-0. O gol de empate do Botafogo. O lançamento à frente para Valdeir. Ele parte sozinho e toca na saída de Acácio. 1-1. E aí a virada do Botafogo. Cruzamento de Donizete lá da direita e um golaço de Zé do Carmo, só que contra. 2-1 Botafogo. No finalzinho, o empate do Vasco. Luiz Carlos para Bismarck, daí o cruzamento e o garoto Sorato de cabeça. Aí a presença... Esse time do Botafogo tinha Mauro Galvão, tinha o Wilson Gotardo, tinha Carlos Alberto Santos, Donizete, Milton Cruz. E tinha o Galvão Bueno metendo um off, né? Acho que faz tempo que alguém não chama o Galvão. Galvão, dá pra colar amanhã, 8 da manhã, meter um off aqui pra gente? Acho que não rola mais. O técnico do Botafogo era ninguém menos que Edu Marangon. A tabela ficava assim, faltando 2 rodadas. Paulo Júnior, Palmeiras, 22 pontos, Vasco, 20, Cruzeiro, 19, os 3 times vivos. E a penúltima rodada? Botafogo 1, Palmeiras 0. Então Palmeiras ficava nos 22 e o Botafogo pressionava o tricolor. Corinthians 0, Vasco 1. O Vasco, então, empatava com o Palmeiras na liderança, mas tinha um saldo menor. Cruzeiro 4, Náutico 0. O Cruzeiro colando nos 2 de cima, indo a 21. Portanto, Palmeiras 22, Vasco 22, Cruzeiro 21. Tudo em aberto, com 3 times brigando na última rodada. O Corinthians, no outro grupo, né, que foi o time que perdeu aqui pro Vasco, estava brigando com o Botafogo e também com o São Paulo pela vaga. Ou seja, o Vasco pegou na hora H 2 times que estavam muito engajados em seus grupos, vivíssimos no campeonato. E uma vitória do Corinthians deixaria o Timão na liderança e muito perto da final. Mas eles pegaram o Vasco em uma tarde muito boa. A gente vai ouvir o gol do Sorato na mesma trave onde, um pouquinho mais de um mês depois, ele faria o gol do título. Carlos enganou a marcação de Denis, bateu para trás, olha a chance, o gol de Sorato! Gol do Vasco! Aos 47 do primeiro tempo,
No replay você confere o cruzamento para trás, a entrada livre do Sorato batendo de frente no gol. Sem nenhuma chance de defesa para o Ronaldo. E a gente vai ouvir também agora, Paulo, depois do jogo, o glorioso Zé do Carmo falou com a reportagem. Foi bem engraçado. O jogo foi uma confusão, viu? O juiz saiu de camburão, o presidente do Corinthians falando que foi roubado, tudo mais. Mas o Zé do Carmo, boa gente demais, deu essa entrevista muito boa, muito interessante. Diga lá, Zé do Carmo. Pro Corinthians ganhar o Palmeiras, pro Vasco ficar no páreo? Olha, as coisas estão caminhando da forma que nós estamos esperando. Mas primeiro o Vasco vai tentar fazer seu papel lá em Porto Alegre. E o Corinthians aqui ainda luta por uma classificação. Então vai ter que fazer o papel deles. Vai ser difícil demais para o Palmeiras. E nós esperamos que dê timão, porque dessa vez eu sou timão desde o maternal, meu amigo. Que beleza. Eu sou timão desde o maternal, porque a última rodada reunia Corinthians e Palmeiras em campo, né? E era interessante ao Vasco que o Palmeiras tropeçasse. Tropeçou? Tropeçou. Palmeiras 0, Corinthians 1. Palmeiras parou nos 22 pontos. Portanto, Cruzeiro 1, Galo 0. Cruzeiro foi aos 23, mas o Vasco fez a sua parte. Inter 0, Vasco 2. E o Vasco chegou na final. Ou seja, Vasco foi aos 24 pontos. Cruzeiro foi bem na reta final, foi aos 23. Palmeiras tropeçou em sequência, ficou só nos 22. O Vasco chegava na decisão. Era líder, precisava de só uma vitória em 2 rodadas, perdeu as 2, o Vasco ganhou as 2, chegou lá. Vale lembrar que esse Palmeiras e Corinthians é um jogo que podia colocar... Era uma espécie de semifinal indireta, né? Quem ganhasse estava na final, mas não era cada um mata-mata. Cada um no seu grupo, né? Cada um no seu grupo. E o Corinthians ganhou com um gol de calcanhar do Cláudio Adão. Os 2 times acabaram eliminados, já que o São Paulo, que jogou contra a Portuguesa, não tropeçou, venceu a Portuguesa, e o Botafogo também venceu o Santos no seu jogo. Ou seja, mesmo ganhando, o Corinthians ficou em terceiro no seu grupo. Já no grupo B, o grupo do Vasco, o Cruzeiro, com o Mineirão lotado, fez a sua parte, ganhou do seu maior rival, colocou pressão, seria o finalista caso o Vasco perdesse para o Inter, quer dizer, não seria nem o Palmeiras, seria o Cruzeiro, que sairia da terceira colocação direto para a primeira, mas no Beira-Rio estava vazio, o Inter era o último do grupo, não brigava por mais nada, já estava praticamente em férias e por isso não ofereceu maior resistência. O ambiente não era hostil ao Vasco, ficou tranquilo e o Bebeto fez os 2 gols da partida. Vasco 2, Inter 0. A gente vai ouvir o primeiro gol, que foi um quase sem pulo, né? O voleio clássico que você acabou de citar do nosso glorioso Bebeto, não foi exatamente, mas foi quase. Pegou a bola no ar ali, golaço do Bebeto, vamos ouvir. Entrada do William, camisa 15. E já ele que vai participando do jogo aí. Arma o cruzamento, jogou na área. A bola passa de gol. Golaço do Bebeto. Agora sim, agora o Vasco fica na boa. Vasco 1-0. 2 gols de Bebeto. Paulão, o Vasco estava na final. Chegamos à final em 2 jogos, mas que poderia ser um. O Vasco, por ter feito um ponto a mais que o São Paulo, podia escolher onde jogar o jogo de ida e precisava de 2 pontos, ou seja, atuava por 2 empates ou por 1 vitória. E vira e mexe, alguém pensa nisso, né? Se a vantagem do time fosse escolher o que quer fazer, se quer jogar em casa, se quer jogar fora, enfim, o Vasco podia escolher. Esse regulamento já existiu. Significa então que se o Vasco vence o jogo de ida, não precisa dar volta. E se toma, por exemplo, 10-0, 15-0 num jogo de ida, só precisa vencer o jogo de volta. Uma senhora vantagem, né? Precisar ganhar jogo de 2. E o Vasco escolheu jogar primeiro no Morumbi e decidir no Maracanã. Que coisa, hein? A opção do Vasco é, portanto, já que pode ter 2 jogos, prefiro que o segundo seja na minha casa. O atacante Tato, titular, foi sacado na semana de treinos e o William se juntou a Boiadeiro e Bismarck num meio de campo mais fechado para o jogo disputado em São Paulo, com Zé do Carmo de volante e o ataque formado por Bebeto e Sorato, portanto, sem o Tato, que estava pé da vida, cuspiu suas abelhas na imprensa. Tava bravo, tava sacado do time. Chamou o Nelsinho de antiprofissional, chamou o próprio técnico de antiprofissional e mesmo assim
não era tão, né? O pessoal não era tão sensível como hoje. Não parece que o Nelsinho tenha ficado tão preocupado assim com as palavras do Tato. Sábado, 16 de dezembro de 89, Morumbi, menos de 24 horas antes do país ir às urnas naquela eleição pornográfica, mas a primeira eleição direta que a gente teve notícia nesta República Federativa. O candidato declarado no estádio pela torcida organizada, né, torcida Dragões da Real do São Paulo, tinha como candidato o Collor, e levou faixa, bandeirinha lá, pró-Collor, por exemplo. E o Lula, e aí eu mando um abraço pro Pedro de Luna, que me lembrou dessa boa história, foi ao Morumbi e acabou vaiado. Ele andou pelas sociais ali nas numeradas do Morumbi e foi vaiado, chamado de Mobral, essas coisas todas que a gente sabe que sempre aconteceram na biografia do Lula, como acontece na biografia de qualquer pessoa sem o diploma, sem a gravata, que as pessoas identificam como selo de intelectualidade, que na verdade não é selo moral, selo intelectual de merda nenhuma. Vamos de Vasco e São Paulo, então? Escalações, Paulo Júnior? Vamos, escalações da finalíssima. Eu canto Vasco? Por favor. Acácio, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, Quinones e Mazinho, Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro, Bismarck, William, Sorato, Bebeto, técnico Nelsinho Rosa. Só um minutinho que eu tô tentando achar aqui o São Paulo. Gilmar, Neto, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho. Flávio, Raí e Bobô. Mário Tilico, Ney e Edivaldo, que Deus o tenha. O técnico Carlos Alberto Silva, que Deus o tenha. Morreu, né, o Carlos Alberto Silva, recentemente, né? Esse era o time do São Paulo, e um bom time também. Vamos ouvir uma coisa curiosa. A gente vai pesquisando e encontra umas coisas, né? A transmissão... Dá até medo, né? A transmissão do jogo me acusou o seguinte: era a primeira participação do Arnaldo César Coelho como funcionário da Globo, como comentarista de arbitragem. Ele que se aposentou ontem ou anteontem aí, começou a carreira nesse jogo. Não vai ter meu time de botão. Não terá. Vamos nessa. Vamos ouvir o Galvão dando boas-vindas, hein? Jogou pra fora. Durante 25 anos ele brilhou em campo, vestido de preto normalmente, mas esteve em 2 mundiais de júnior, 2 de juvenis, 2 Copas do Mundo, dirigiu a final da Copa de 82, encerrou recentemente a carreira. Arnaldo César Coelho, com muita alegria que eu recebo na cabine da Globo, a partir de agora conosco sempre, Arnaldo César Coelho, dizendo que os homens de preto estão fazendo em campo, se bem que hoje o Wilson Carlos dos Santos está de camisa azul. Boa tarde, Arnaldo, bem-vindo ao nosso time. Boa tarde, Galvão, boa tarde, amigos da Globo. Estou muito feliz e muita honra estar presente com vocês aqui. Com a arbitragem tudo tranquilo. Gostei do Arnaldo mais durinho, hein? Bom, né? Gostei, pontuando as palavras, respirando. Inseguro, né? Um pouquinho inseguro. Gostei. É bom. Arnaldo César Coelho, a grande notícia do futebol brasileiro em 2018 foi a sua aposentadoria. 5 minutos do segundo tempo. O que acontece, Paulo Júnior? Gol do Sorato. Gol. Jogada começa na esquerda, vai vindo para direita. O Luiz Carlos Vinck tem espaço para cruzar, cruza lá no segundo pau. O Sorato chega, faz o gol. Vamos ouvir, sem delongas, o gol do título pela Rádio Nacional. A narração é de Alcei Bueno de Camargo, e na reportagem a gente vai ouvir ele mesmo, Cícero Melo, e depois, pelo próprio Galvão Bueno, vamos ouvir o Vascão comemorando o gol. Abrindo o jogo de primeira, vai para Sorato, daí para Bebeto, para Bismarck, metendo na ponta, correndo, chegando bem colocado ali o Sorato, tenta a finta, soltando atrás para o Mazinho. Mazinho encostou no time do Vasco, tenta a abertura de jogo pela meia, recebeu o Bismarck engrenou, Boiadeiro vai pretender bater, não, soltou lá para Luiz Carlos e engrenou, tentando, cruzando, de cabeça, Sorato, é gol! No Morumbi, decorrido 5 minutos na etapa final. Vascão da Gama no caminho do 0-0, vem bola na área, por baixo, cortou Marco Aurélio, meio esquisito. William, daí para Bebeto, Ricardo marca, ele tenta lá na frente o lançamento para Sorato, partiu na boa.
Não quis insistir na velocidade, puxou mais atrás, Mazinho. Vai chegar no toque de bola, que é a sua característica, o time do Vasco. Bismarck, daí para Boiadeiro. Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco. Olha o cruzamento, a chance! Gol! Sorato mete a cabeça, ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia, Luiz Carlos parte livre na esquerda. 40 minutos de atuação soberba do goleiro Acácio depois do 1-0, ele fez defesas que entram para a memória afetiva aí de todo torcedor vascaíno, dando por antecipação, sem necessidade da volta no Rio de Janeiro, a taça para o clube de São Januário. O Luciano Borges, então editor da Folha, deu nota 8 para o Acácio e para o Mazinho. Pelos relatos, então, dessa reportagem recuperada, os melhores em campo. E ele deu nota 4 para o Raí, né? Que fique nos registros aí que o Raí... Então, eu assisti só o compacto, não vi o jogo inteiro, mas parece que o Raí, cara, o principal referência técnica do São Paulo, não fez uma boa partida. Vamos de apito final, o momento em que o Vasco se encontra definitivamente com a taça de 89. O grito de campeão é campeão. Vamos nos aproximando dos 49, acabou! Vasco da Gama! Torcedor do Vasco, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, vai curtindo o hino do seu clube, vai se abraçando aquele torcedor que estiver a seu lado, pode abrir os braços e gritar em plenos pulmões, o Vasco é o grande campeão de 1980. Galvão Bueno tentando achar uns adjetivos aí, foi esquisito, hein, Galvão Bueno? Cortei o Galvão. Os vascaínos comemoraram bastante no Morumbi, no gramado, depois no vestiário, mas se mandaram de maneira veloz do estádio e da cidade, já que o clube queria que os jogadores estivessem no Rio, não só pela festa que estava armada em São Januário, mas também porque dia seguinte, como já citamos, era dia de eleição e os campeões brasileiros tinham que dar o exemplo, exercer pela primeira vez a cidadania do voto neste país após a ditadura. E o Sorato, inclusive, ele votou no próprio estádio de São Januário, onde dormia debaixo das arquibancadas. Votou em quem o Sorato, hein? Em quem votou o Sorato é a grande... Essa é uma pauta, hein? Pro ano que vem, né? Pros 30 anos, né? Sorato faz o gol do título, capota, acorda e vota em Lula ou Collor. Confere? Confere. Já tinha lei seca, será? Não, né? Não tem até hoje, não né? Tem até hoje. Vamos falar a verdade um pouquinho, né? Tá aí, tá representado então o Vasco campeão brasileiro de 1989, 3 anos aí muito saborosos para um torcedor do Vasco que hoje cada vez menos vê craques desse porte em suas fileiras por muito tempo. Surgiu o Paulinho, que para mim vai ser um monstro, mas o Paulinho não ficou nem um pouquinho, né? Paulinho foi embora cedo demais. O nosso futebol cada vez menos segura os seus Romários, os seus Dinamites, os seus Soratos, por que não? Os seus Giovani, seus Andrade, seus Luiz Carlos Vinck, Quinhones, Zé do Carmo, Boiadeiro. Paulo Júnior, valeu! Valeu você, a gente volta na semana que vem com mais um time. A gente termina com Márcio Canuto no São Januário e a festa vascaína, também falando a Cássio. A gente vai embora, até mais. Até semana que vem. O boné. Nessa festa, o Vasco cobrou ingresso a 10 cruzados novos e ofereceu um chopp de graça. Se o Vasco levantou o caneco, a torcida levantou a caneca. O chopp rolou em bica e havia uma multidão mais interessada em beber do que em ver a partida. Amigo, você veio tomar ou ver o Vasco jogar? Tomar e ver o Vasco jogar! É o chopp de Vasco! A torcida tomou um porre de felicidade. Enfim, a caravana de Vasco da Gama navegou nas águas da galera e seus tripulantes chegaram ao Porto Seguro com o título de campeões brasileiros. Agora, a explosão de contentamento em São Januário com a entrega das faixas, que para os jogadores tem um símbolo da consagração. Principalmente para mim, né? Conseguir 3 títulos estaduais e depois de 8 anos conseguir esse brasileiro.
Na festa dos campeões de 89, a presença dos campeões brasileiros em 74. O ex-zagueiro René entregou a faixa de Mazinho. Os artistas vascaínos também cantaram vitória. Martinho da Vila entregou a faixa do técnico Nelsinho e Jamelão a de Andrade. Houve até quem fosse homenagear e terminasse homenageado. Roberto Dinamite colocou a faixa em Sorato, recebeu a sua e comentou a possibilidade de voltar ao Vasco. Seria bom para mim, seria bom para o Vasco também.